falar sobre comunicação não violenta? Então, a comunicação não violenta foi desenvolvida pelo psicólogo Marshall Rosenberg, que é a forma de nos expressar sem julgar ou atacar o outro. Isso ajuda nos nossos relacionamentos interpessoais, promovendo a compreensão mútua e a empatia. Dentro da comunicação não violenta, existem 4 componentes importantes: a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. A observação refere às situações que nós observamos e que afetam o nosso bem-estar. O sentimento é a forma de nos expressar diante daquilo que nós observamos. Necessidades são as motivações que nos levam a fazer, falar e escolher. Marshall Rosenberg já dizia que por trás de toda ação existe uma necessidade humana universal. Fim, o pedido, que é fazer solicitações claras e objetivas sem fazer exigências que possam deixar o outro desconfortável. Um exemplo prático para ficar mais fácil de compreender: em vez de você dizer "você nunca me ajuda em nada", diga "percebi que fiz tudo sozinho, você poderia me ajudar na próxima?". Ou seja, reformular a forma que nos expressamos e ouvimos o outro ajuda a reduzir os conflitos, criar paz ao nosso redor, desenvolvendo um olhar mais compassivo e empático. Bom, boa noite a todos, primeiramente, né? Espero que vocês estejam bem. A gente está aqui hoje com a doutora Gislaine, ela é advogada, e a gente vai conversar um pouco sobre direitos humanos, né? E sobre direitos humanos e o diálogo respeitoso entre as pessoas, certo? Eu queria primeiro que a doutora Gislaine se apresentasse para a gente, contasse mais sobre sua carreira, né? Para a gente ter passar por essa pequena introdução e, após isso, iniciar as perguntas, para a gente ter essa conversa aqui hoje. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa Então, noite. meu nome é Gislaine Marques da Silva, né? Como vocês sabem, tia da Maiana, ela tem a honra de ser minha sobrinha. E, assim, eu sou advogada, atuo na área previdenciária, e o direito sempre foi um sonho para mim, né? Desde a infância, eu era aquela criança pequenininha que falava que eu formaria para a área jurídica. E à medida que eu cresci, isso se consolidou, né? Então eu vi que eu tinha vocação para essa área. E aí eu fiz, né? Formei nessa área, estagiei na Justiça Federal da minha cidade, Uberlândia, na 4ª Vara Federal. E eu estagiei na NOGEF, né, que atua nas causas previdenciárias. E quando eu passei no exame da ordem, eu quis continuar, né, porque eu já tinha experiência nessa área, eu quis continuar atuando na área previdenciária, advogando nessa área, que é uma área que é muito gratificante, né, porque é uma área que, a área previdenciária, para quem não sabe, é uma área que atua em auxílios doença, aposentadorias, né? E traz muita justiça social. Então, eu me sinto muito realizada atuando nessa área. Ah, legal, Gislaine. Você já tocou no assunto de direitos humanos e cultura de paz durante o seu crescimento da sua carreira ou nunca chegou a falar sobre o assunto assim em algum lugar? Então, direitos humanos foi tratado, né, é um assunto de base, né, para quem atua em humanas, principalmente na área jurídica, né? Uhum. Então, a gente, na área sociologia, jurídica, antropologia, com a professora, que ela foi até vereadora na nossa cidade, talvez alguns de vocês conheçam, a professora Cláudia Guerra. Ela foi minha professora na faculdade que ministrou essas matérias que tratavam, sim, de direitos humanos. Ah, interessante. Não, muito legal ter você aqui. Eu tenho certeza que vai agregar muito no nosso trabalho. Eu até esqueci de citar que a gente está fazendo uma atividade de extensão aqui para a nossa faculdade, né, para poder falar, né, sobre projetos sociais, sobre direitos humanos em geral. E eu queria passar para a Maiana agora, para ela fazer a primeira pergunta para a Gislaine sobre o assunto. Pode fazer a primeira pergunta para ela, Maiana. Seja bem-vinda, né, também. Boa noite, bem-vindo a todos. A minha pergunta para a doutora Gislaine é: quais são as principais causas de conflito nas comunidades hoje em dia?
Olha, eu acho que, assim, hoje, disparadamente, eu acho que o principal ponto de conflito hoje, eu acho que é a política. Acho que isso é unânime, né? Política virou um caso sério, né? Tanto que se alguém perguntar para mim, assim, para que lado vira, eu falo, vai pelo centro. Porque, né, se estar hoje direita ou esquerda, né, É muito virou polarizado, né? partiu, né? Em tanto que até em questões familiares, né, mesmo, né, há muita divisão na família devido à questão política. Então, assim, realmente o país se dividiu entre direita e esquerda, e é um assunto que gera bastante intolerância, porque as pessoas têm um posicionamento fixo e não aceita, né, opiniões diferentes. Então, eu acho que o assunto mais intolerante hoje no nosso país, sem dúvida, é a política. Se eu fizer uma escala, eu acho que em segundo lugar, tirando a política, eu acho que ainda vem a religião. Questões religiosas hoje também, elas também trazem muito conflitos, porque cada grupo tem o seu dogma ali estabelecido, e gera muito conflito também de ouvir ou entender o diferente. E eu acho que, em terceiro lugar, eu acho que os três mais, né, do nosso país, vem também a questão de gênero, que é outra questão também bem complexa também, que direto a gente está vendo, inclusive vai parar em redes sociais ou nos tribunais, o STF, né? Então, assim, eu acho que os três mais é a política, a religião e gênero. São os três assuntos mais intolerantes, mais difíceis de ter uma abordagem, uma conversa saudável sobre esses temas. E no caso da religião, a gente tem como exemplo agora a guerra, né, que está tendo, né, da Palestina, lá na faixa de Gaza, né, Sim, envolve bastante questão religiosa. muitas guerras religiosas. A Coreia do Norte também é um país muito intolerante também. E mesmo no nosso país também, lógico, né, que tem aqui pelo Estado ser laico, não é de uma forma direta, né, como nesses países islâmicos ou Coreia do Norte, mas no nosso país também existe intolerância. Recente agora, esse mês, uma pessoa que mora na Bahia, um cliente me procurou para entrar com uma ação contra danos morais contra a empresa, porque ele diz que está sofrendo perseguição porque ele é do candomblé. Então, isso Nossa, é uma intolerância religiosa, né? Então, assim, no nosso país existe, mas é mais velado, né? Porque as leis, elas protegem, ela inibe um pouco o cidadão de manifestar assim abertamente. Mas eu acho que no nosso país também a religião também é um assunto sério. perfeito. Marielle, se quiser fazer a pergunta também já. A minha pergunta para a doutora Gislaine seria: qual a importância da empatia na convivência social? A importância da empatia. Nossa, a empatia, em primeiro lugar, né? O que é empatia? Empatia é a capacidade que a pessoa, o ser humano, tem de se colocar no lugar do outro. E quando você se coloca no lugar do outro, significa o quê? Que você enxerga o outro. Então, enxergar o outro numa sociedade, nós, seres humanos, nós somos seres sociais. Desde o nascimento, a gente se socializa, né? A criança, quando nasce, ela não precisa só de sobreviver, ela precisa de carinho. Isso é comprovado pela psicologia, que a criança, desde cedo, ela precisa de afeto para o desenvolvimento. Então, nós somos seres sociais. E numa sociedade que desenvolve empatia, que é enxergar o outro, que é se colocar no lugar do outro, eu acho que o principal benefício social é a diminuição de conflitos, não é? Por exemplo, nesses assuntos que eu citei de principais conflitos, se a gente tivesse um olhar de empatia, de se colocar no lugar do outro, esses assuntos seriam mais tranquilos. Então, a empatia, eu acho que o grande impacto dela na sociedade é de evitar conflito, ou mesmo quando não evita completamente, de diminuir o conflito social. Perfeito. Excelente. Agora, vou fazer uma pergunta para você, Gislaine. Em relação às redes sociais, eu queria saber se, em relação às redes sociais, se você acha que as redes sociais ajudam ou dificultam o diálogo respeitoso entre as pessoas, e por quê?
Essa pergunta, eu acho que ela é a mais complexa das perguntas, porque eu vou começar falando que nem sim e nem não. O que é a rede social? Essa é a minha opinião, lógico, né? O que é a rede social? Ela nada mais é que uma plataforma, né, que foi colocada na internet com a finalidade de ampliar a comunicação. Então, a rede social, por si própria, ela nem é benéfica e nem é maléfica. Ela é uma plataforma. A grande questão são os usuários que a utilizam. E os usuários que a utilizam, às vezes, eles têm uma boa índole, uma boa educação para utilizar, e às vezes não. Então, eu acredito que a rede social, assim como já teve polêmica sobre a televisão, ela é positiva ou negativa, eu acho que a rede social, ela não, ela é uma plataforma. Agora, se eu puder entrar um pouquinho nas questões das pessoas, o que eu acho? Não sou tão velha, não, viu, gente? Aqui tem no máximo 15 anos. Eu passei cedo no exame da ordem, tá? Nossa, então você é gênio, então. Eu estava, gente, antes das redes sociais. Estou me sentindo um dinossauro aqui. Eu estava nas redes sociais e peguei essa primeira parte da implementação das redes. E, assim, o que eu percebo? Que a gente está tendo uma progressão mais respeitosa dentro das redes. Lenta, mas está tendo. Por quê? Quando surgiu as redes sociais, meio que foi uma terra sem lei, com pouca regulamentação das plataformas, com pouca regulamentação jurídica. E aqui eu vou entrar um pouquinho na parte jurídica, né, como é da minha área, para falar o seguinte: o direito, ele está atrasado em relação à sociedade. A sociedade avança, o direito observa as novas demandas e vai atualizando a legislação. Então, o que aconteceu na área, na esfera digital? Vocês podem observar que as pessoas falavam ali o que queriam com as pessoas. As pessoas xingavam, fingiam a honra das pessoas assim de forma descarada. E não tinha muita regulamentação. Porque a rede social, ela faz uma coisa que é muito interessante. Como a gente está aqui hoje num vídeo, a gente está ao mesmo tempo juntos e ao mesmo tempo geograficamente separados. Cada um de nós aqui está em um ponto aqui determinado, cada um no canto. E a rede social, ela tem essa questão de a pessoa estar junto, mas estar longe geograficamente. Então, atrás de uma tela, todo mundo é corajoso. E quando você tem muito livre-arbítrio, aí vai exigir o verdadeiro, vai se mostrar o verdadeiro valor, o verdadeiro caráter ou a falta dele. E o que a gente observou no início é que muita gente não tinha educação para usar esse livre-arbítrio. Então, com o sentimento de impunidade, de não ser responsabilizado, muita gente, eu acho que aprontou no início das redes sociais, foi uma comunicação bem ruim. Hoje, com a própria internet, tem as coerções dela. Por exemplo, se você postar alguma coisa que não é politicamente correta, você pode ser cancelado. As plataformas também adotaram algumas medidas, né? Por exemplo, de suspender uma conta, excluir um comentário, até excluir uma conta. As autoridades também, hoje a gente tem até uma campanha, né, jurídica forte sobre as fake news, né? Que é punido, responsabilizado tanto os criadores de fake news quanto quem compartilha as fake news. Então, eu acredito que essa estrutura, a sociedade, eu acho que ela tem se amadurecido um pouco mais para estar dentro das redes. Então, eu acho que hoje a comunicação, embora é um local ainda de muita intolerância, não estou falando que aqui está perfeito, mas eu acho que, comparado hoje com 5 anos atrás, eu percebo que as pessoas estão tendo mais noção. Não sei se porque estão ficando mais educadas ou se por medo de uma coerção social. Então, é isso que eu ia perguntar para você. Está me ouvindo? Está conseguindo me ouvir? Estou. Ao mesmo tempo que a liberdade total pode abrir margem para pessoas intolerantes entrarem nas redes sociais, você não acha que a regulamentação também pode trazer risco para a censura ou coisa do tipo? Então, a regulamentação, ela tem que ser sempre vista com muita cautela para não virar censura. Uhum. Né? Por isso é muito importante, eu sou contra decisões arbitrárias. É importante a pessoa ter oportunidade de se defender, né? de ter
oportunidade de manifestar o contraditório e a ampla defesa, que a gente diz, né? Mas eu acredito que a regulamentação, ela é necessária, sim, desde que, né, não de forma abusiva, não de forma arbitrária, né? Dando oportunidade para as pessoas se defenderem, eu acredito que ela é essencial, porque é o que eu falo, uma pessoa com livre-arbítrio, ela está livre para revelar, por isso que eu falei, eu acho que não é a rede social, é o usuário. Se você é uma pessoa que tem boa índole, que é educada, você não precisa de ter o Estado ali falando que você vai ser multado, que você vai ser processado, para você tratar bem uma pessoa. Porém, a gente sabe, né, que quando a gente trata de pessoas, tem de todas as formas. E as redes sociais, ela abrange, ela tá tudo ali dentro, diferentes classes sociais, diferentes etnias, as boas pessoas, as pessoas mau caráter, e para tudo se encontra uma tribo ali dentro. Então, assim, eu acho que a regulamentação, ela é necessária desde que da forma correta, né? Não de forma abusiva, porque senão também pode virar censura, né? Pode ser utilizado porque aí já mistura a questão de tirar a ideologia, liberdade de né? expressão, né? E também Sim, não. perfeito. Agora a última pergunta para o Renan. Por favor, Renan, seja bem-vindo à nossa reunião também. Oi. Opa, aí. Passando aqui. Foi. Estão me ouvindo bem? Tudo bem, estão ouvindo bem, sim. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Boa Então, para a gente noite. caminhar para a nossa conversa, né, a finalização da nossa conversa, minha pergunta é: como a comunicação não violenta pode ajudar a resolver conflitos entre pessoas, seja nas redes sociais ou como na nossa rotina presencialmente, né, no dia a dia? Então, a comunicação não violenta, né, a comunicação inteligente, né, saudável, eu acho que ela é até um fruto da empatia, porque quando você se coloca no lugar de uma pessoa, você vai falar com essa pessoa conforme você gostaria que falassem com você. E eu digo que até uma coisa boa, se a gente falar de forma agressiva, né, ela vai se falar assim, toma esse dinheiro aí. Nossa, depois a gente vai ficar feliz de ter pegado o dinheiro, né? Mas a gente não vai gostar, porque as nossas ações geram uma reação. Então, eu acho que a comunicação violenta, ela gera mais conflito, porque se você falar com agressividade com alguém, ele vai querer, a reação dele vai ser de revidar. Você falou o A, ele vai querer falar o ABC. E você, para revidar, vai falar o alfabeto. Então, o que isso gera dentro da sociedade? Conflito, tensão. E a comunicação não violenta, ela gera o que dentro da sociedade? O mesmo que a empatia. Ela vai pacificar, vai diminuir conflitos, né? Então, assim, eu falo que quando você escuta algo de alguém que é educado, que é inteligente, que sabe colocar as ideias, mesmo que você às vezes não concorde com o que essa pessoa diz, mas você vai ouvi-la, né? Você vai responder de forma cordial. Parece uma troca de energia mesmo, né? Uma ação gerando uma reação. Então, assim, a comunicação não violenta, ela é essencial também para manter a paz na sociedade, diminuir conflito. Esse é o meu ponto de vista, pelo menos. A pessoa não tá dando a opinião dela porque ela quer estar certa, ela quer só expor a opinião dela e, tipo, abrir a mente da outra pessoa para ela pensar diferente, né? Isso. A grande questão da nossa sociedade hoje, atual, é que nós estamos intolerantes a ouvir o que é pensado de forma diferente. E o que eu acho que, assim, é uma perda terrível, eu vejo isso, por exemplo, na política, a gente tende muito a perder, porque uma das grandes bênçãos de viver em uma sociedade democrática de direito é a sua liberdade de expressão, né? Mesmo a gente não concordando com o que o outro pensa, com o que o outro diz, mas a gente garantir que essa pessoa tem essa liberdade para poder expressar. E assim, é fácil a gente pensar nisso quando você pensa assim, imagina se eu não tivesse liberdade de falar o que eu penso. Então, quando a gente desenvolve essa empatia, por isso que a empatia é importante. Então, quando você vê o outro falar, é se colocar no lugar do outro, falar, não, eu gostaria, se fosse comigo,
de ser ouvido, de ser respeitado. Então, isso traz um benefício tremendo. Eu diria que se nós desenvolvêssemos mais a empatia, nós não teríamos 80% das guerras que nós temos, porque a maioria das guerras é o quê? É cada um olhando para o seu umbigo, cada um não se preocupando com as consequências para o outro, querendo ganhar. Então, se o mundo tivesse uma política de empatia, nós teríamos muito mais paz, muito menos guerra, muito menos sofrimento, com certeza. Perfeito. Bom, acho que foi isso. Eu queria agradecer a presença da doutora Gislaine aqui, que conseguiu separar um tempinho para conversar com a gente aqui, para ajudar no nosso trabalho. Acho que a Maiana mandou para você o termo de sessão de imagem, né? Que vai ter a assinatura digital lá, né? Vou a gente assinar precisa, e vou mandar. Isso, a gente precisa juntar essas comprovações para mandar para a faculdade. Estamos já terminando o nosso trabalho, graças a Deus. Se Deus quiser, vamos nos formar esse ano aí, vai dar tudo certo. Uhul! Finalmente, né? Mas de verdade, muito obrigado mesmo por passar esse seu conhecimento para a gente, né? Seu conhecimento como advogada, como alguém que tem uma carreira já consolidada já nessa área, né? De direito, né? Isso. Então, de verdade, muito obrigado, viu? Pelos ensinamentos. Obrigada, não imagina. O prazer foi meu contribuir um pouquinho aí com vocês também. A gente conversando, a gente aprende também, é uma troca, né? A gente passa conhecimento e recebe conhecimento. E eu desejo a vocês aí a boa sorte aí no final do curso de vocês, que todos vocês tenham uma carreira promissora, se Deus quiser. Amém, muito obrigado, viu? Obrigada, boa noite. De nada, imagina. Obrigada.